Olá, sejam bem-vindos ao SavageCast, onde a gente está iniciando essa série de podcasts que a gente está fazendo, principalmente para que agora vai anteceder o Arnold South American. E não podia deixar de colocar no meu primeiro as pessoas que, vários eu amo muito, mas tem um significado muito especial para mim, essa dupla convidada para essa primeira edição do nosso SavageCast, que é o queridíssimo Valdir Soares e Mônica Marques. Posso apresentar um pouquinho de cada um? Por favor. Me permite? Claro. Não sei se eu vou ter essa condição toda de falar de vocês. Vou falar primeiro da Mônica. Mônica, eu falo sempre que acho que a Mônica é uma das pessoas que mais conhece, acho que, do mercado de fitness e de saúde no Brasil e no mundo. Ela é diretora da Companhia Atlética, diretora da CAD, ela faz parte do conselho da IRSA Internacional e ela é nossa head de conteúdo do Wellness Education esse ano. Então, é um grande prazer para mim ter uma pessoa como ela, com a experiência dela, dentro da nossa equipe e fazendo o que a gente adora fazer, que é levar conhecimento, que é... Na verdade, não é só no conhecimento, né? A Mônica fala muito sobre uma coisa que eu acredito muito, que o meu trabalho, por exemplo, não é vender metro quadrado, como as pessoas acham pós-feira, é gente cuidando de gente. Então, eu acho que é isso que a Mônica faz muito bem toda a vida profissional dela. E aquele que dispensa qualquer tipo de apresentações, né? Que é o Valdir Soares. Valdir é uma história muito antiga, mas não dá para contar tudo, porque é uma longa vida, tanto profissional dele quanto a minha, mas nossos caminhos já foram, já se cruzaram muito, de uma maneira muito hilária até, que fomos concorrentes durante muitos anos. Na verdade, ele era o meu benchmark, né? Quando eu via os eventos do Valdir, era aquilo que eu queria fazer quando eu comecei a minha vida profissional. Ele já era o Valdir Soares, já era a pessoa que lá atrás, quando ninguém falava de bem-estar, quando ninguém falava de saúde, de fitness, ele já fazia a coisa acontecer. Ele é o detentor dos grandes eventos no Brasil, desde a Fitness Brasil, que foi uma case de sucesso, os campeonatos de aeróbica, depois trazia a IRSA para o Brasil, que não era uma tarefa fácil. Quando ninguém trazia eventos internacionais, ele já estava trazendo uma marca tão importante do setor do fitness. E hoje, depois de muitos anos, há 3 anos atrás, as nossas vidas se cruzaram de uma outra maneira e eu fiz um convite para ele ser meu parceiro num projeto que ele acredita a vida inteira, que é o wellness, que é o bem-estar. Então, o que todo mundo não acreditava muito, que o Arnold é bodybuilding, o Arnold só é para os fortões. Eu falei, não, o Arnold é para todos. E ele fez isso possível, ele fez isso tornar realidade dentro do Arnold. Hoje a gente tem 7.000 metros quadrados de bem-estar dentro do evento. Isso eu devo muito ao Valdir, a presença dele, o apoio e a vibração dele. Ninguém ama tanto esse mercado quanto esse homem. E a gente começou, não adiantava só apenas a gente ter um espaço de trade, né, do trade show dentro do evento. Ele falou, Ana, tem que ter conteúdo, e tem que ter conteúdos relevantes, não foi, Valdir? E foi quando a gente começou a fazer o Wellness Education. Esse ano, eu posso dizer que eu já vi muito congresso, eu já participei e já vi de concorrentes e vi congressos internacionais. A gente fez um conteúdo esse ano muito especial para todo mundo e é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu só fiz essa pequena introdução, porque é impossível para mim começar o meu primeiro podcast sem falar muito bem dessas 2 pessoas muito queridas para mim, que eu tenho honra de ter ao meu lado. Eu só estou aqui como uma mera host, sem ter muito esse jeito, porque aqui eu me sinto em casa. Então, queria muito que vocês falassem um pouquinho, né, disso tudo que a gente está planejando para esse ano. Eu acho que esse conteúdo está muito bacana. Eu acho que o Valdir também pode falar do projeto inteiro do bem-estar como um todo, para depois a gente até falar um pouquinho mais específico sobre o Wellness Education. Palavra tua. Ladies first. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, aliás, sendo o primeiro, né, em mais uma nova empreitada da Ana Leal Graziano, que eu aprendi a gostar
a respeitar. Gostar eu já gostava. Respeitar muito mais. E hoje eu tenho como um exemplo para todo esse mercado de uma mulher empreendedora, doce, porém ativa, guerreira e sonha também. Eu sempre digo que a Ana poderia ter uma outra situação já de vida. Ela não precisaria fazer isso tudo, mas ela foi impregnada também por essa vontade de mudar o mundo e de dar novas oportunidades para as pessoas. Através do quê? Através de todos esses eventos que ela dirige e bota o seu coração. Então, eu queria agradecer a você, Ana, a oportunidade que você está dando aqui a mim de ser um dos primeiros, junto com a Mônica também. E eu estou aqui à disposição, mas agora eu prefiro que a Mônica fale, porque ladies first. Eu sou do tempo que meninas podem tudo. E ele é bem assim. Tá? Então, para mim, e eu estou muito bem acompanhado aqui. Mônica. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Né? Também tenho uma admiração enorme por todo o seu trabalho, Ana e o Valdir. Então, a gente trabalha junto. Nem vou falar os anos, não. É para a gente não ficar mais jurássico do que já é. Exatamente. Mas, enfim, esse projeto é um projeto novo agora do Wellness Education. Eu estava lá em casa um dia, o Valdir me ligou, ele falou: Mônica, eu estou querendo fazer uma coisa muito diferente de tudo que a gente viu até hoje. Em termos de wellness. Então, a primeira coisa que eu falei, Valdir, como é que você enxerga o wellness? Porque é uma palavra que é muito abrangente, né? Então, quando você fala de wellness, você pode falar de tratamento de doença, você pode falar de sono, você pode falar de anti-estresse, você pode falar de fitness, você pode falar de meditação, tudo isso faz parte do bem-estar. Então, já logo nos nossos primeiros encontros, né, a gente definiu que a gente iria focar na não doença, então, em tudo aquilo que você faz para manter a sua saúde em todas as fases da sua vida. A gente definiu também que a gente queria uma abordagem totalmente multidisciplinar, então, trazer os profissionais de educação física, mas trazer também os profissionais de fisioterapia e mais as pessoas que fossem referência da nossa área. E o terceiro critério que a gente adotou é que fossem pessoas, claro, com conhecimento muito sólido, a maioria são doutores, são mestres, são pessoas que estudaram muito o assunto, mas pessoas que tenham uma entrega prática muito relevante. Então, as pessoas que a gente foi buscar para convidar são todas pessoas que... Atuantes, né? Eu vi esse cuidado atuam, de você. Né? Que têm um olhar para o cliente final e pessoas que fazem muito sucesso, por exemplo, na internet, nas redes sociais, e não é por acaso, porque elas entregam valor para aquele cliente final, que é o que vai na academia, que é o que precisa do fisioterapeuta, que vai buscar um nutricionista. Então, pessoas que vão trazer um conteúdo teórico, mas com uma aplicação prática muito objetiva, muito assertiva, que é o que as pessoas sempre buscaram nos seus eventos, né? E com linguajar, que eu percebi também na escolha de vocês, com linguajar muito fácil. Sim. Né? Porque a gente sabe que esses, como o nosso, né, são coisas curtas. Então, a gente tem que atingir o maior número possível de pessoas e que a pessoa entenda que, às vezes, não necessariamente o profissional de educação física ele vai ter um conhecimento tão profundo de algumas áreas. Mas as pessoas, né, os profissionais que vocês escolheram, são profissionais que eles adaptam a linguagem exatamente ao público que eles estão pegando. Então, eles vão conseguir traduzir temas, às vezes, muito complexos, mas de uma maneira mais fácil, né, que aquele público consiga absorver o conteúdo. Eu observei bastante isso na escolha de vocês. Aliás, né, Ana, você está tocando num ponto extremamente importante. Claro que o Wellness Education, ele é aquilo que eu digo muito, ele é um produto, um conteúdo para novos olhares dos profissionais, não só da educação física, da nutrição, da fisioterapia, enfim, quem cuida de gente. Aí ele é tão abrangente quanto ao conceito wellness. Uhum. Ele pode ser, aliás, até um consumidor final, leigo, ele pode participar desse nosso congresso, que ele vai mudar a vida dele. Porque ele vai aprender como é que se muda, porque isso é muito novo. O conteúdo de wellness no mundo, ele é muito recente. Ele começou em 2001,
com o famoso livro Wellness Revolution, e isso, nós estamos em 2024, quase. E eu ouso dizer, eu sou muito modesto nessas coisas, mas eu acho que nós somos o primeiro congresso, conteúdo, Wellness Education do mundo. Não conheço outro, assim, a não ser a Organização Mundial de Saúde, mas dentro dos independentes, nós somos o primeiro. E você teve a coragem de comprar essa revolução. A Mônica Iri. Então, um detalhe muito importante a você, que eu espero lá, é que vocês entendam a luta e o propósito que nós todos tivemos em trazer a você uma coisa inédita, revolucionária, como a Ana disse, de fácil acesso, porque quando falo wellness, e aí vai a minha crítica veemente à educação física, vocês acham que é só passar treino, mas não é não. Mudou, quem passa treino vai morrer de fome. Então, agora lá vocês vão ter os melhores especialistas numa linguagem apropriada para que você dê um salto na sua carreira. E eu falo isso com muito entusiasmo porque, poxa, gente, é um grande sonho e é um grande mercado que está se abrindo. Eu não vou me estender aqui, senão eu vou falar eu só o podcast inteiro aqui. Né? Então... Não, mas eu concordo. E eu acho que a gente podia até apresentar um pouquinho de cada módulo, porque o que eu percebi, que a gente pegou a figura do profissional de educação física, que eu acho que é o que a gente realmente quer atingir ao máximo, o fisioterapeuta, mas esse profissional ser um profissional completo. O Valdir, você fala muito bem, né? Que o Valdir falou assim, ele tem que se apresentar como um doutor do bem-estar, né? Você fala isso com muita propriedade, isso aqui fica como uma canção de Niná aqui no meu ouvido o tempo inteiro, e é isso que eu vejo hoje, que é o nosso papel. Eu não sou formada, infelizmente, em educação física, minha área sempre foi de comunicação, mas o que me atrai são pessoas. O que eu puder trazer dentro do que eu faço e contribuir, seja na saúde, seja em termos de liderança, empreendedorismo, na vida das pessoas, é isso que eu quero. E eu acho que o profissional de educação física, quando você pega ele, você fala, olha só, você, muitas vezes a vertente, né, vocês podem falar muito melhor do que eu, do profissional de educação física que eu vi ao longo dos anos, ou acaba sendo personal, que excelente, eu tenho personal e eu acho que é uma profissão maravilhosa, principalmente hoje o nível dos profissionais, né, que são os personagens que tem hoje no Brasil, é excepcional. Ou então acaba indo para a vertente do dono de academia, do empreendedorismo. Mas ele pode ser muito mais ou pode ser tudo isso. Né? Ele pode ser um comunicador, ele pode ter um e-book, ele pode ser um palestrante, né? Ele pode ter um app, pode tanta coisa, né? Com conhecimento e com autoridade. Então, eu acho que é isso que a gente quer contribuir ainda mais com a evolução, né? Dentro do Wellness Education. Então, a gente podia, né, Mônica, você podia falar um pouquinho de cada módulo, né? Eu não tenho, eu tenho todos eles na minha cabeça, mas com certeza você fez o conteúdo, você sabe muito mais de cada detalhe, se a gente puder abranger um pouquinho mais. Bora lá. Vamos lá, Valdir. Não, eu tô ouvindo vocês. Uma coisa que, veja bem, a gente está quase que todos os dias juntos, mas eu nunca perguntei isso, que agora me ocorreu, porque eu notei já no conteúdo todo que, pela primeira vez na vida, houve uma preocupação, porque a preocupação não é só passar o conteúdo para o profissional, é que ele entenda que aquele conteúdo vai ser entregue para uma outra pessoa. E eu nunca vi as mulheres, a mulher sendo tão colocada na frente dos profissionais em temas que até então eram super delicados. A coragem que você teve de fazer um módulo de mulher, porque... Não, e é maravilhoso, porque você tem dados, eu também tenho, de todos os profissionais de educação física, 49% é feminino. E a gente tem a mania de dizer o professor de educação física. Eu nunca te falar professora de educação física. Então, vocês, mulheres, meninas que estão na área, nunca foram tão privilegiadas na entrega do conteúdo da Mônica para aplicar isso nas suas alunas, em temas que normalmente o homem é meio trolha para falar. Entendeu? Diga aí, Mônica, isso é uma coisa que... Só complementando a fala da Ana, quando a gente pensa no cliente, né, na verdade é uma pessoa que está ali. Alguns profissionais chamam de aluno, outros chamam de cliente, outros chamam de paciente, mas a gente está falando da mesma pessoa.
Então, quando a gente pensa nessa abordagem multidisciplinar, né, é importante entender como os diversos profissionais tratam esse tema e como que esses temas se complementam. Então, falando de mulher, né, a mulher tem necessidades diferentes ao longo das diferentes fases de vida. A mulher de fases, né? As mulheres estão sempre em fases, né? Então, a gente trouxe, né, na área da fisioterapia, a Kátia Damasceno. Nossa, ela tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, nós tivemos a oportunidade na festa de 10 milhões de seguidores dela. Na festa dos 10 milhões da Kátia. É uma pessoa divertidíssima. E qual que é o grande diferencial, né? Ela é uma fisioterapeuta que consegue ensinar ginástica íntima para a mulherada de um jeito engraçado, de um jeito leve. E ajuda muito, porque a gente sabe que conforme a mulher vai envelhecendo, se ela não tiver essa musculatura forte, e é uma musculatura que precisa ser trabalhada e fortalecida como qualquer outro músculo do corpo, ela pode vir a ter incontinência urinária, ela vai ter uma série de dificuldades. E esse treinamento ajuda muito, né? Especialmente para quem já está aí dos 40 anos para frente. Trouxemos a Bruna Oneda, que fala especificamente sobre menopausa. Então, como que você diminui o processo inflamatório que acontece normalmente na menopausa, qual é o melhor treino para a menopausa. Então, um cuidado multidisciplinar. Né? Então, e trouxemos também a Gisele Monteiro, que é uma super especialista, para falar de gestação, pós-gestação, né? E ela vai falar também sobre diástase abdominal, como retomar aquela barriguinha mais chapada depois da gestação. Muitas mulheres ficam com aquela musculatura enfraquecida, na verdade, não sabem todos como os trabalhar. pontos, né? Então, passa pela gestação, passa pela menopausa, que são as grandes mudanças no corpo da mulher, e para a vida toda, que é a questão da ginástica íntima. Então, a gente fecha esse bloco com a Calça AD, entrevistando as três num debate que vai ser também super divertido. E dessa maneira, a gente procura trazer uma visão maior. Agora, apesar do módulo ser de saúde para a mulher, a gente fortemente recomenda que os homens façam e assistam e estejam lá, porque são os que mais precisam conhecer e saber dessas informações. Das fases, né? da mulher, né? Entender um pouquinho da fase para entender em que momento que ela está passando, porque ele vai atender esse tipo de mulher. Eles têm alunas, pacientes e clientes femininas. Né? Então... Aliás, o problema meu aqui é que eu tenho duas mulheres maravilhosas, que elas entendem de tudo e eu fico aqui meio de cobaia. Mas estou aqui. Exatamente isso que a Mônica falou, por isso que eu fui perguntar do modo, e eu não combinei, não. Isso está na minha cabeça desde o dia que eu li. Eu falei, nossa, nunca um congresso teve esse olhar específico para mulher. Nunca. E olha que nós já participamos de vários. E agora, ouvindo aqui a explicação, e são pródigas, né? Veja você, profissional que está aí do outro lado, e não precisa ser a mulher só, não, pode ser o profissional homem. Tem que parar de achar que não pode discutir isso aí com a sua aluna, desde que você seja um profissional. Isso é um conhecimento que eu duvido. Se vocês chamarem 10 profissionais aqui agora e discutir esse tema, eles não sabem responder. O conhecimento costuma ser raso e é justamente por isso que a gente traz as fontes, né? Traz as informações, os recursos. Então, trazendo para a educação física, por exemplo, quando a gente fala da musculatura do assoalho pélvico, ela é intimamente relacionada com a musculatura adutora do quadril. Então, quando você coloca séries de exercícios adutores, você também está ajudando essa mulher, essa senhora nessa questão. Então, existem exercícios que são muito específicos, mas tem outros exercícios que também contribuem. E nem todo mundo tem esse cuidado ou esse conhecimento para também acrescentar isso num treino regular, por exemplo, de personal. E de uma forma natural, né? Porque quando você identifica isso, o profissional identifica isso na sua aluna, na sua paciente, como ele quiser chamar, né? Ele não está só na parte física, mas isso compromete também muito a autoestima da mulher. Quando você consegue melhorar esses aspectos, seja de diástase, né, seja o momento de climatério, né, que ela está passando, ou então essa parte que a Kátia Damasceno vai falar muito bem, que às vezes a gente acha isso é uma brincadeira, não é não, isso é sério.
principalmente quando a idade vai avançando e as pessoas fazem... Você teve 2, 3 filhos, né? Isso é muito natural na mulher. Quando você consegue solucionar parte desse problema, esse problema totalmente, você melhora a cabeça dessa pessoa. Ela está mais feliz, ela fica muito mais, né? Muito mais grata até para aquele profissional que está ali. Olha a mudança que ele fez na vida dela. E às vezes não é aquele profissional que vai tratar desse tema específico, mas ele conhecendo, ele consegue indicar um aplicativo, um treinamento, um profissional, porque ele conhece a importância disso. Sim. Então, ele consegue também, de uma maneira multidisciplinar, indicar melhor, entendendo aquilo que é desenvolvido no trabalho. Nós já estamos começando a falar aqui do doutor do bem-estar, né? Exatamente. Gozado, é muito, muito interessante isso. Esse modo mulher me chamou a atenção, de novo, eu repito, porque ele é tão mais do que hoje a gente tem dentro das academias, dentro dos estúdios, e a mulher, de uma certa maneira, preconceituosamente, não foi de propósito, mas ela tem o problema, é latente, né? Mas o profissional não responde ainda. Então, Gozado, eu estou falando como homem aqui, um homem já de uma certa idade, eu vejo isso como um avant-garde no seu currículo profissional, que nossa mãe. E aí eu insisto no termo que vocês não são mais só profissionais de educação física, vocês têm muito mais. Imagina se ter uma aluna, uma cliente, o que seja, e você começa a discutir isso com ela com serenidade, com profissionalismo, meu amigo, ela não te larga nunca mais. Então, e aí, Valdir, você falando de menopausa, por exemplo, todo mundo sabe dos calores, né? Que é aquela coisa engraçada, todo mundo acha, nossa, engraçado, né? Mas não são só os calores, né? Por exemplo, a dificuldade de dormir é muito mais constante, né? Você tem muito mais mulheres que têm uma dificuldade incrível, que começam a tomar remédio até para dormir. E não consegue sair daquilo, não consegue sair Aí não daquilo. rende durante o dia, tá mal-humorada, aí você não sabe onde está, né? Onde o rabo e a cabeça. Da noite para o dia começa a ganhar peso e não sabe de onde veio. Então tem um processo inflamatório instalado ali que precisa, inclusive, de uma mudança nutricional. Então, e aí você fala, bom, ela precisa só queimar calorias, eu vou passar aqui um HIIT e vou resolver a vida dela. Não vai, porque tem outros aspectos também que precisam ser cuidados. Não, esse módulo já mandei para um monte de amiga minha. Já disse que porque assim, existe um tabu entre as próprias mulheres de falar. Você fala mesmo. Que não fala com homem, não, as mulheres não falam entre elas, né? Porque se envergonham de falar. Ou que tem escape, ou isso, aquilo, né? Diástase, aí usa cinta, né? A gente é mulher, a gente sabe exatamente, né? A gente convive com outras, então acho que é um módulo essencial. E esse é o módulo, se eu não me engano, módulo 6. Esse 5. Acho que é o 6, né? 6, o módulo da mulher, um saúde da mulher. Qual é o outro módulo que eu achei muito fantástico? Hoje até veio o meu resultado, antes de chegar aqui, estava vendo o resultado de uma ressonância que eu fiz na coluna cervical, fiquei com o meu olho arregalado, falei, ai meu Deus do céu, depois vou dar para alguém ver. Que é da coluna vertebral, exatamente sobre isso, né? Que a gente vai ter. Essa semana alguém falou assim para mim, mas por que você escolheu coluna vertebral? Eu falei, olha, é o para-raio nosso, né? Tudo que acontece na vida da gente, de uma maneira ou de outra, vai refletir ali. Os ortopedistas costumam dizer que dor lombar, por exemplo, 65% da população tem ou terá algum dia. Então, você precisa conhecer um pouquinho mais, né, de recursos para trabalhar com essas pessoas que têm dor lombar, seja você fisioterapeuta ou profissional de educação física. E a gente trouxe, né, para abrir esse módulo, o João Douglas Gil, que é nosso grande amigo, fisioterapeuta, que também transitou muito na área de fitness, exercícios aquáticos, para falar sobre dor emocional, Ana. Uau. Porque quando a gente está estressado, a primeira coisa começa o pescoço, o trapézio, depois a lombar, a pessoa ela vai ficando inteira travada. E aí você vai ver, muitas vezes ela vai para o ortopedista e o ortopedista não encontra nada diferente dali, porque isso pode ser gerado pela tensão, pelo estresse e pelas emoções. Então, não basta só você olhar a coluna, mas você tem que olhar essa questão. Então, a gente abre com essa questão. Depois vem a doutora Linda Moreira, que é lá de Goiânia, e vem falar sobre o que fazer com as pessoas que têm hiperlordose, hipercifose, escoliose. E quase todo mundo tem. Então, quais são os exercícios que você deve, quais os exercícios você não deve ministrar, já de uma perspectiva do profissional de educação física.
E nós trouxemos também o Dr. Helder Montenegro. Ele é de Fortaleza, né? Ele é criador daquele método ITC vertebral. Tem mais de 100 franquias só de tratamento de coluna. Ele vai falar sobre dor ciática, dor lombar, como tratar, o que fazer, o que não fazer, especificamente nesse tema que ele domina super. Ele criou uma metodologia toda baseada nisso e com muito sucesso. Então, a gente tem, de novo, o fisioterapeuta, o profissional de educação física. Amplia, né? Bastante o leque exatamente nesse módulo. E com um viés de onde vêm essas dores. Porque, às vezes, elas vêm, sim, de deformidades posturais, mas, às vezes, ela vem também de questões emocionais que fazem parte do quadro. Você passa por isso? Hã? Você levantou a mão assim? Não, eu já levantei a mão porque, gente, eu sou tudo isso aqui. Por isso que eu fico entusiasmado e feliz, porque eu sou isso tudo, tenho tudo isso que a Mônica falou. Eu tenho 2 cirurgias de coluna, 2, e não é agora recente essas moderninhas, não. Aquela que você usava colete de aço, 90 dias para ficar assim. Não resolveu nada. E eu treino um dia sim, dizer que um dia não, treino pesado, e ai de mim se eu não treinasse com acompanhamento de um profissional que me fizesse fazer os exercícios corretos. É aí que eu estou sempre gritando com vocês. Vocês precisam conhecer o vosso cliente, o ser humano que está ali, que ele não é só puxar ferro, gente. Ele é um equipamento complexo, sensível, e ainda mais hoje em dia está todo mundo louco, você entendeu? E precisando de treinos e afago e competência para chegar no foco. Sabe, eu falo isso de uma maneira até um pouco emocionada, porque eu tenho alguns escolhidos meus, que eu já conheço, porque eu sou velho nisso. Se eu deixasse de fazer o treino que eu faço hoje, que envolve tudo isso, as pessoas pensam que eu vou lá e só faço musculação. Eu faço 1 hora de alongamento, mas com postura certa e não torto, porque eu já sou torto. O chassi empenou já. O meu problema agora não é outro. Não, o meu problema agora... esses dias eu tive até um momento, Mônica e Ana, muito, muito interessante. Eu fui num lugar que eu tomo lanche, você conhece, ali na padoca lá que eu vou, e as meninas que me atendem, eu sempre tomo um cafezinho lá nos jardins. Aí eu atravessei a rua, a moça Maria, que é minha amiga, assim, seu Valdir, tudo bem? Você está que nem um pinguim. Pô, me derrubou, gente. Tadinha. Não. Olha o emocional aí. Não, mas ela falou certo, porque eu não me vejo andando, porque a minha postura, também, olha onde eu estou, né? É um lixo. Agora, foram de hábitos que eu fui adquirindo diante da minha vida, e ainda bem que eu treinei, mas estão errados. Então, não entre nessa, não deixe o seu cliente chegar nesse ponto. Pare só de pensar no treino, na musculação, e dê todo esse... Nós vamos te dar todo esse conhecimento. Aliás, nós, a Mônica, pessoal que estou... Desculpe, eu estou dando umas interferências, porque eu sou um caso vivo aqui disso. É importante, Valdir. Tá? É importante, porque isso aí afeta o emocional. E nesse Nossa, caso mãe. do emocional, a gente vai ter um módulo só disso também, da saúde mental. Saúde mental. E- A palavra da moda é mindfulness. Não, pera. né? Essa aí eu vou ter Pode uma outra assistir história. essa também, tá? Não, amigas, na saúde mental, então, eu tenho uma história linda. Aliás, você vê o problema? Quando você fica velho e lúcido ainda, porque eu ainda estou lúcido, eu babo, mas eu não choro. Tá? Você veja o quanto tudo isso, por isso que eu sou apaixonado pelo conteúdo, porque não é o médico mais, é você profissional que está em casa, que pode ser muito mais. Sabe? O médico cuida quando você já está morrendo. Eu não estou morrendo nada, eu posso ter todos esses problemas, mas eu estou ativo. Médico entende de gente deitada, você entende de gente andando, profissional de educação física, tá bom? Fala que depois eu vou falar das minhas neurônios. Então, a palavra da moda, mindfulness. A gente teve um agravamento muito forte das questões de saúde mental com a pandemia, que foi derivada do isolamento. A gente teve um aumento muito evidente da quantidade de suicídios, pessoas com depressão.
né? E através da depressão também um aumento muito grande da questão da demência, que a gente vai tratar no módulo de longevidade também sobre isso. Depois a gente fala da longevidade. Mas a gente tem, né, neste módulo, 3 pessoas sensacionais. Então, a Vânia Castanheira, que vem com o tema do livro dela, que é o burnout. Então, o livro se chama Por que Andamos Tão Exaustos? E a gente está exausto e não percebe. E é realmente uma questão, em primeiro lugar, mental e que requer uma reflexão, uma mudança de estilo de vida. Porque não adianta você tomar um antidepressivo. Não. Né? É paliativo. Você vai continuar indefinidamente até o final da vida tomando antidepressivo. Então, você precisa realmente considerar o que está trazendo toda essa pressão, todo esse estresse. Então, a gente abre falando de estresse e burnout. Aí, a gente vai para o Jô Furlan, falando sobre neuro-wellness. Então, como que eu mudo essas questões cerebrais? Aí, ele vem com um olhar mais científico, de neurônios, de como estimular, como mudar os pensamentos, como estimular através de exercícios. E aí a gente vem com o Paulo Junqueira, com toda a questão do super yoga e meditação. E no final do período a gente vai fazer uma meditação na prática com todos os palestrantes envolvidos. Então vai ser o encerramento esse, né, do nosso domingo, para fechar com chave de ouro. Né? Aprendendo a meditar. Vai fechar com uma yoga, né? Vai fechar com yoga meditação. É um momento bem bacana com a participação dos nossos palestrantes. Então, esse vem com conteúdo de mindfulness, né? Não só isso, um conteúdo científico sobre o funcionamento do cérebro, sobre estresse, enfim, que hoje a gente também precisa conhecer melhor, né? Então, identificar. Às vezes é difícil de você identificar, né, o que está acontecendo, essa visão de quando chega o teu cliente, o teu aluno, né, eu graças a Deus, eu tenho uma profissional do meu lado, que é a Cláudia Gentil, que é a minha personal. É impressionante. Ontem, no dia que eu estava muito cansada, eu treinei ainda, né? Ainda encontrei o Valdir ontem, né? Eu falei, não, ainda vou treinar. Mas ontem estava exausta, estava cheia de dor na coluna, talvez a coluna seja até o reflexo até do próprio cansaço. E ela saber identificar que tipo de treino é para mim naquele dia é fundamental. Não adianta me estressar o meu corpo ainda num potencial exaustivo, sabendo que eu tenho que acordar hoje às 6 horas da manhã e tudo mais. Então, assim, essa identificação, né, do que a pessoa está passando, né, entender... Porque você acaba... Eu sempre brinco que o personal acaba sendo um pouquinho teu terapeuta. Porque muitas vezes com quem você desabafa, com quem você fala dos teus problemas, do que está acontecendo, ele acaba, se ele for um profissional bem completo, ele começa a entender até a lógica da tua vida, para entender o momento que você está passando, e talvez ele comece a identificar, né, ou se está entrando num burnout ou não, se está entrando numa depressão, se está com problema de ansiedade. Claro que ele não tem essa formação, mas se ele tiver esse entendimento, que é o que acho que a gente quer passar... O entendimento. Sabe por quê, Ana? Às vezes você pode falar, você vai falar para sua personal, eu não consegui levantar hoje porque eu estava muito cansada. Tá, pode ser um ponto fora da curva de um dia que você trabalhou demais, mas pode ser que isso se repita constantemente e isso já é um indicativo Sim. de que você precisa mudar algumas coisas na sua rotina, porque se você já nem vai treinar, porque você acorda cansada, tem algo muito errado com o seu organismo. Sim. E nem sempre as pessoas veem isso. Muito pelo contrário, eu vejo ou eu ouço comentários assim, tal pessoa é muito preguiçosa. Porque vira e mexe, ela cancela a aula, ela marca comigo lá para ir 7 da manhã, 8 da manhã. É um desrespeito, tá? Eu fico... Eu também acho. Mas eu acho desrespeito, mas tudo mas bem. Sou eu, tá? Minha opinião, gente. Não, e a gente, quando não tem um conhecimento maior, a gente às vezes julga errado. O fulano é preguiçoso, não está indo em treino, desmarca toda hora. Não, pode ser que a pessoa esteja num processo diferente, né? Onde ela realmente acorda exausta. Sim. E ela tem casa sem casa. E não vai ser só o treinamento que vai fazer ali aquele horário 2 vezes na semana que vai resolver isso. Então, conhecendo um pouco mais, você consegue atuar da outra maneira também. Mas, então, você que está aí vendo a gente, vocês podem entender agora melhor. Nós não somos pessoas que caímos de paraquedas aqui nesse negócio. Aqui tem histórias já de cada um. Gente que conhece, que vivenciou tudo aquilo que está no nosso programa, ou que vivencia, que é o meu caso. Eu assumo.
Os caras têm vergonha de falar sobre síndrome do pânico, que é exatamente esse módulo aí. E eu, Valdir, dizer a vocês o seguinte, com 42 anos de idade, eu tenho 84, eu comecei a ter o que hoje, porque não tinha o diagnóstico. Naquela época não tinha. E eu comecei a ter esses negócios todos que as pessoas têm. Eu saía do meu emprego muito bem realizado, motorista, carro, tudo, e eu passava na rua, olhava um casal simples no ponto de ônibus abraçado, e dizia, por que eu não posso ser feliz que nem eles? Gente, eu tive síndrome do pânico, eu parei avião, era Eletra naquele tempo. Antes eu comecei a gritar dentro do avião. Pânico, tive, e não tinha. E eu ia todo dia para o hospital, e o que é? Não, está tudo certo. Então, gente, esse negócio agora do pós-Covid, o que tem de gente pirada por aí, e que tem vergonha, inclusive, de se abrir. Certo? Eu era muito amigo já do Boechat. Aliás, levei ele nos eventos que eu fazia. E o Boechat, ele teve um processo, antes da morte dele, ele foi no ar, no programa, ele falou assim, olha, eu vou dar um tempo porque eu pifei. Ele falou, eu estou com síndrome do pânico, eu não consigo mais trabalhar. Precisa ter coragem de falar, porque é muito triste. Sim, isso. O comunicador da Strip, né? Você ter coragem de você falar isso aí no ar. Então, gente, vocês vejam, esses temas eram temas até muito pouco tempo atrás, muito reduzidos ao íntimo. A educação física também consegue falar nisso, porque eu, hoje em dia, quando eu estou assim, eu continuo sendo aqui o cliente, porque eu faço tudo isso. Eu, quando estou muito mal, dizendo, hoje eu não vou treinar porque eu estou cansado, eu me obrigo a ir. Aí eu vou na minha academia lá, eu sento, eu já tive casos recentemente, que eu fiquei 1 hora no sofá, tomando café, batendo papo, agora eu vou embora para casa. Juro por Deus. Só o fato de eu estar lá com pessoas alegres, que me resgatam. Né? Ana, incrível. Aí o pessoal começa a falar para mim, você é louco, você vem aqui, senta no sofá, fica batendo papo. Gente... E naquele dia era... Isso é saúde mental. Exatamente. Então, eu só estou aqui fazendo esse contraponto... E, repito, não foi combinado, não. Isso aqui é tudo... Tá? Porque é tudo isso que você que está na ponta precisa ter autoridade, gente. Nós precisamos acabar com essa história de professor de educação física. É o protótipo do cara que anda de motinho, com a camiseta aqui, com 10 mil tatuagens, e que fala, acabou. Soft skills. Vocês têm que se preparar, e não só para o treino, para a nova ordem do mundo, que é relacionamento, comunicação, que, aliás, é um módulo que eu estou agora louco aqui para que você comece a falar. É um dos primeiros módulos, aí vem na sequência da abertura. Vamos falar da abertura um pouquinho antes? Que a abertura, eu estou guardando a abertura, porque a abertura eu vou falar 2h30 dela. Não, porque assim, a abertura até... É importante para as pessoas saberem que a abertura, qualquer módulo que você escolha no Wellness Education, te dará direito a assistir a abertura. E essa abertura é uma abertura muito especial, né? Acho que a Mônica ela foi muito a fundo em achar a pessoa certa. Brilhante. E eu queria muito que você falasse essa abertura, que eu acho que vai ser muito importante para todos, né? É uma oportunidade grande que todos vão ter, independente de que módulo escolham, né, de participar dessa abertura na sexta-feira. Gostei da Ana porque ela coloca a gente na ordem cronológica. Ótimo. A gente começou pelo fim, agora vamos para o começo, depois a gente vai para o meio. Mais uma razão para vocês entenderem que aqui o jogo é aberto. Mônica, fala da abertura. Agora, depois que você falar, eu quero dizer o porquê que eu tenho uma percepção disso. Mas tudo bem, fala. Sim. Bom, em 2000... Aliás, a ideia dela, a abertura, tá? Desculpe. Bom, primeiro que 10 anos, né, do evento, Ana, e precisava trazer algo muito especial, muito relevante, muito diferente e que, de alguma maneira, mudasse o modelo mental, o paradigma dos nossos governantes, dos decisores, enfim. Em 2018 e 2019, eu participei de uma força-tarefa lá em Geneve, na Organização Mundial da Saúde, para o combate ao sedentarismo. Eu estava na IRSA, né? Para quem não conhece, a IRSA é a maior associação de academias do mundo. E a IRSA foi convidada a participar de alguns diálogos lá na OMS
para falar sobre como que a iniciativa privada poderia ajudar a combater o sedentarismo. Então, fiquei chocada lá que naquela época nós tínhamos 47% da população sedentária, 2018. 18. E ocupando o 5º lugar do mundo no ranking do sedentarismo, ou seja, o 5º país mais sedentário do mundo. Eu falei, como assim? A gente tinha acabado de sair de Olimpíadas no Rio e tudo, como que a gente pode ser tão sedentário? Então, vamos estudar um pouco mais esse tema. E lá na OMS, uma das dificuldades elencadas lá pela doutora Fiona foi a falta de dados. Muito difícil você ter algumas comprovações. Então, o sedentarismo ele leva a muitas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças mais caras que a gente tem na saúde pública. 71% da população mundial morre de doenças crônicas não transmissíveis. Esse número aqui no Brasil é de 75%. Então, quanto mais gente sedentária você tiver, mais gente vai ter doenças crônicas não transmissíveis e isso explode o custo da saúde pública no mundo todo. Mas imagina aqui no Brasil, onde a gente tem muita gente sedentária e com uma perspectiva de dobrar ou triplicar a população idosa nos próximos 20, 30 anos. Então, a conta, já que hoje ninguém consegue pagar do INSS, não vai conseguir pagar nunca. Mas a dificuldade era quantificar isso, né? Como é que eu chego, por exemplo, como eu fiz, eu voltei com uma missão de falar com o ministro da Saúde, na época era o Mandetta, estava nos primeiros meses do governo Bolsonaro. Fui lá em Brasília falar, olha, doutor, né, precisamos de algumas providências aí com relação ao sedentarismo e tal. O número estimado pela Organização Mundial da Saúde era do retorno de $2,8 para cada dólar investido em atividade física, para a economia no setor da saúde. Aí, de cara, ele me perguntou assim, mas como que calcularam isso? E aí eu fiquei sem resposta. Ixi. Ele deu assim, uma risada, mas falou, não, esse assunto é super importante, ele é médico, inclusive depois ele foi a Geneve, fez reuniões e tudo, ou seja, foi dado um pontapé inicial. Agora, em dezembro de 2022, foi concluído um primeiro estudo que foi replicado no mundo inteiro, em 197 países, que calculou o custo da inatividade física. Então, um grupo lá da Organização Mundial da Saúde, do qual a doutora Andréia Costa Santos faz parte, criou um modelo, ela é economista, né? Foi criado um modelo para calcular isso em todos os países. E isso foi aplicado em 197 países, inclusive o Brasil. E isso foi publicado na revista The Lancet, que é uma das principais revistas na área de medicina. E aí, quando eu vi lá o estudo, eu falei, nossa, Andréia Costa Santos deve ser brasileira. E é brasileira, e é um orgulho enorme. E ela mora lá? Ela mora em Londres, ela é professora nas universidades lá de Londres, agora na Universidade de St. Mary. E nós vamos trazê-la como uma das autoras do estudo e consultora da Organização Mundial da Saúde para ela apresentar para nós, para os nossos decisores, para os governantes, para os conselhos, para os secretários, para os prefeitos, para ela mostrar esse estudo, como que foi feita essa modelagem e quais são os resultados aqui para o Brasil. Ou seja, nós agora, a partir de 2023, temos dados que são sólidos sobre o custo da inatividade física no Brasil. E vamos trazer uma das autoras que, para o nosso orgulho, é brasileira, para falar sobre isso na abertura do evento. E ninguém teve nunca acesso, a gente nunca teve acesso a essa pesquisa, é a primeira vez. Ela está publicada na revista The Lancet, mas desde ninguém colocou olhar em cima disso. Ainda não. Que bacana. Agora somos nós. Os nossos governantes não conhecem ainda isso, né? As academias, os profissionais de educação física, os personagens, todo mundo precisa ter esses números. Porque agora, por exemplo, a gente está às vésperas, né, num processo de conclusão da reforma tributária, onde agora, esse ano, por exemplo, vão ser decididos os setores que vão ter menos tributos. Menos tributos. Olha, para mim é mais ou menos óbvio. Se você pode e deve pagar mais para cigarro e bebida porque faz mal para a saúde, eu não vejo nada melhor do que atividade física para ter uma alíquota reduzida.
Com certeza. Então, essa é uma conscientização que nós precisamos passar, e hoje temos dados concretos para isso. Essa é a grande diferença. Então, nessa abertura, nós fizemos questão de trazer a doutora André, ela aceitou vir participar conosco, né? E vai ser um momento muito importante, porque você começa a mudar o modelo mental. As pessoas acham que academia, fitness é tudo bagunça, uhul, iê, e na verdade você traz uma economia para o país que pode ser responsável por continuar permitindo ao INSS pagar essas despesas todas. Com certeza, mexe com tudo, com a economia de modo geral. O Valdir está apaixonado por essa Não, palestra, né? Não, ela é incrível, eu a conheci, ela é incrível. nós fizemos uma live, a Mônica professora. Bom, eu sou tiete dela. Mas eu queria aproveitar, lembra que eu queria falar dessa abertura? Vejam vocês. Eu trabalho na área há 45 anos. Fiz mais de 200 feiras, e eu também me culpo nisso, mas tudo tem a sua hora, né? O ser humano é um processo evolutivo, ainda mais hoje em dia. E vejam vocês, quando a Ana fala, eu falo que muito mais do que o metro quadrado é a proposta que o Arnold South America tem junto com o Bem-Estar Brasil, de trazer para o Brasil pessoas que possam efetivamente mudar a mentalidade dos nossos governantes e incluir o Brasil nesse rol de saúde pública com orgulho, porque até hoje a gente não tem orgulho nenhum disso. Então, ao invés da gente ir procurar pessoas midiáticas, e que tem muitas boas, não estou dizendo que não, a preocupação da Ana minha, e a Mônica era trazer alguém que possa contribuir para o Brasil no todo, sim. No setor. Então, essa abertura com a doutora Andréia, eu sou muito vaidoso disso, estou orgulhoso, porque ninguém vai poder dizer que o Arnold e o Bem-Estar Brasil não deixou de trazer essas... Nós somos os primeiros. Nunca houve uma atitude de ninguém no mercado de dar esse olhar para o Brasil, não só para o seu umbigo próprio. Então, nós vamos emitir os convites para essa abertura depois. Todas as autoridades serão convidadas e, digo mais, quem não for vai pegar mal. Entendeu? Vai pegar mal, porque é uma coisa que uma entidade privada está trazendo para o Brasil, e é brasileira, é baiana. Nós tivemos o apoio da ACAD, da Movement, para essa abertura. Eu ia falar disso agora. Nós vamos trazer também uma palestra, eu estou elaborando, né? Vou participar dessa abertura, trazendo todos os dados de wellness que a gente tem hoje, Brasil e mundo, o que é tendência, o que é nicho, para onde que está crescendo, aonde que o fitness se conecta com o wellness. Não, o que é bacana é que a doutora Andréia vai trazer o macro do mundo do que está acontecendo de dados. Isso. E você vai mercado, bem no mercado. Eu vou para o mercado. Isso é muito bacana. Isso. E depois, na sequência, vem o Diego. Depois vem o Diego Ribas, né? Eu já tive a oportunidade de estar com ele. Conheço essa palestra dele, né? Do Risco à Glória. Então, é uma palestra que é bom, porque inicia já o evento, né? Inclusive, é patrocinado pela própria Matrix. E ele vai falar muito sobre liderança, resiliência, contar um pouco dos percalços da vida dele, né? Mas de uma maneira muito positiva. Então, é bom iniciar o dia, acabar com tanto conteúdo, uma coisa motivacional. Então, essa parte da abertura, 100% de todos os inscritos no Wellness Education, independente de qualquer módulo que seja, te dá direito a assistir. Então, é uma oportunidade incrível. Você pode comprar, às vezes, um módulo só, e você pode ir lá e assistir a abertura na sexta-feira. Então, é uma oportunidade que eu não deixaria passar. Começa às 9, vai até meio-dia. Meio-dia. Aí, depois tem um horário para almoço e começa um módulo que eu sou muito apaixonada, que é o módulo da comunicação, né, e marketing, que a gente, né, acho que foi a grande primeira discussão da gente quando a gente começou a fazer na parte do conteúdo, que a gente começou a conversar, que a gente fala, né... Foi até o meu início de começo, quando a gente estava falando, o profissional de educação física, ele pode ser completo, ele pode ser o que ele quiser. Quando você domina muito da comunicação, da tua oratória, da autoridade naquilo do teu conhecimento, você pode transformar isso em vários outros negócios para a sua vida. Então, exatamente isso na área de comunicação e marketing,
acho que vai ser a grande abordagem que cada profissional que vai estar lá vai estar abordando, né? Cada um numa parte específica, né? A Ana é especialista em comunicação. Vai ter. Não, assim, eu me cerco de pessoas boas. Eu acho que às vezes a gente nem é tão a fundo, mas se você está bem, né? Eu acho que o grande líder às vezes não é o cara que sabe 100% de tudo, exatamente, mas se cerca de pessoas, né? Melhores do que a gente, né? Eu acho que isso eu sempre tive essa preocupação de aprender com vocês e com tantas lideranças. E vamos começar, acho que o primeiro que começa é o Ney Pereira, que eu tenho uma profunda admiração, carinho. Acho que poucos entendem tanto de comunicação, na parte oratória. Ele forma grandes palestrantes no Brasil, um cara que domina a neurociência, sabe, neurolinguística. Ele é um cara estudioso naquilo que faz. Então, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com ele. Foi o maior desafio da minha vida, foi ser uma palestrante TED, com todo o nível eu sou uma pessoa muito tímida, e ele conseguiu me fazer participar de um programa TEDx, e foi o maior desafio da minha vida. Eu falo que eu nem me colocou nisso aí, esse desafio eu comprei e fiz. Depois a gente vai ter várias pessoas que eu admiro. A Mari Coelho, ela ajuda as pessoas a fazerem, por exemplo, assim, qualquer coisa que você queira transformar. Você tem uma autoridade no assunto, você pode transformar aquilo ali num produto, né? Seja livro, seja um e-book. Então, ela tem essa capacidade. Ela já fez isso para vários palestrantes renomados. Ela tem essa capacidade de fazer. Acho que tem... Quais são os outros nomes? Então, olha, até coloquei, porque como são 7, são muitos. Eu falei, vou pegar a ajuda aqui da nossa programação para não esquecer nenhum, porque são todos muito bons. Alexandre Rocha, nossa, vem lá do Einstein para falar de inteligência artificial aplicada ao bem-estar. Pra vocês terem uma ideia, na IRSA, na FIBA, as palestras mais lotadas, daquelas que não é nem que não tinham de sentar, não tinham de ficar em pé mais na sala, eram todas sobre inteligência artificial. Então, a gente trouxe aí um tema que é super, super relevante. A gente tem o Vinícius Possebon. Excelente. Ele é o pioneiro, né? Ele é pioneiro. Infoprodutos, né? Infoprodutos, com o Q48, que um produto para perda de peso, vendido pelas redes sociais, pela internet, com todas as estratégias, como que se faz isso. Porque às vezes você tem profissionais muito bons, né? Em qualquer uma dessas áreas, nutrição, fisioterapia, educação física, que eles não sabem como oferecer, como vender, como estruturar o seu produto. Isso, e ele é um expert disso, né? Há mais de 10 anos ele vive desse produto e com todas as estratégias de marketing digital. E é gozado, né, Mônica? O professor de educação física, via de regra, ele é um tecnicista. Ele não sabe se comunicar e vender o que ele faz. Às vezes é muito técnico. Por conta disso. Então, esse módulo é um módulo extremamente importante. Abrir a mente, tantas possibilidades. Hoje em dia, chamo isso de soft skills. Sim. Entendeu? É um nome bonitinho, mas isso é o cara que vai lá e se comunica. Então, estamos na era da comunicação. Quem não se comunicar pode ter o melhor negócio do mundo. Se ele não dizia o Chacrinha, já, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Entendeu? Então, e aí, ou às vezes ele vende mais do mesmo, né? Sim. Então, a gente está trazendo o Vinícius Gambetta para falar sobre criatividade, como que você transforma tudo aquilo que você faz. Ele já ganhou o prêmio IBEST como um dos melhores nessa área. E estamos trazendo a Paula Machado, que é da Isto É, e ela vem falar sobre multicanais. Pensa numa mulher que é omnichannel. Não é incrível. Ela está em vários canais diferentes e faz sucesso no YouTube, no Instagram, na própria Isto É, de bem-estar. O Júnior Bornelli. Sou muito fã dele. Então, já tive com ele umas 2 vezes. Sou muito fã do trabalho dele com a Startse. Ele é o grande homem por trás da Startse. Ele vai trazer tudo de novidade do Vale do Silício. Sou louca para fazer as imersões dele. Então, ele vai nos dar essa possibilidade de ver o que está acontecendo na área do bem-estar, né? No Vale do Silício. Ele vai trazer as grandes novidades para falar. É um programa muito completo, essa área de comunicação e marketing, né? E vocês vão notar que são pessoas que normalmente não frequentam
Quando você fala de marketing para academia, marketing de fitness, alguns deles sim, mas a maioria não transita tanto. E a gente quis justamente trazer esse outro olhar de fora, né, de pessoas que estão de uma ou outra maneira participando disso, mas que possam somar e contribuir para esse tema do. Sim. Esses dias, uns profissionais me perguntaram. Eu entrei já no programa, Valdir, eu não conheço ninguém. Esse é o objetivo. Não, eu vou continuar. Aqui as duas elas já pegam no ar, né? Que é mais do mesmo. Aí eu virei para ele e falei assim: meu amigo, você não conhece porque você foi acostumado a fazer o mesmo todo ano. Então, agora, alguém precisa, na nossa área, ter a coragem de mudar. Porque o mundo está assim. E a nossa área não mudou nada. As universidades continuam com os mesmos programas. E a gente está trazendo uma proposta que custa para a gente, porque é uma sensação, eu vejo a Ana, vocês, e a gente sonha com isso. E cada dia, será que eles vão entender? Será que o público vai entender? Mas é o preço que paga quem sai na frente. Sim. Nós somos visionários, sim, por você que está aí. Você entendeu? Eu tenho idade para ser pai de quase vocês todos aí, meninas e meninos. Eu quero uma educação física que mudou a minha vida, eu falo isso sempre, mudou mesmo. Eu era um executivo, entendeu? Hoje eu sou um homem que, nossa mãe, eu sou muito feliz, porque vocês me fizeram entender que esta área que vocês atuam é uma área que me trouxe esta felicidade. Agora, vocês precisam evoluir, né, Mônica? Não pode ficar naquela velha educação física, sabe, que de treinadores. Vocês não são mais treinadores. Então, aproveitem, gente. Olha o trabalho que a Savagé está fazendo, está tendo a coragem mesmo, mais uma vez, abrindo espaços e caminhos novos. Tá? Experimente, senão vocês vão ficar para trás. E o pior, hoje não leva 2 anos, 3, não leva 5 anos, 10 anos não para mudar. Hoje é amanhã. O hoje é amanhã. Então, vocês têm que estar lá em abril. Vai lá comigo, com a Mônica, com a Ana Leal, com toda essa turma que está junto com você com a proposta sensacional de mudar a sua vida. Mudou a minha. Às vezes, Valdir, quando a gente olha os eventos que a gente participa, a gente conhece todo mundo, claro. Né? Porque a gente é mais antigo. Né? Não vou usar a palavra velho, não, vou usar antigo. Tá, a gente é antigo no mercado, então a gente conhece praticamente todo mundo. Então, uma vez ou outra, eu ouço de pessoas assim, eu não vou porque, de novo, são as mesmas pessoas. Sim. Ou os mesmos temas. Para quem é estudante ou recém-formado, tanto faz porque é tudo novo. Sim. Então, a gente vai acrescentar de qualquer forma. Mas, para aqueles que já participaram de tantos eventos, é uma oportunidade realmente de ver sob um panorama diferente com palestrantes diferentes. Né? Essa foi um novo olhar, né? Um novo olhar, né? Novo olhar. Eu acho que a gente até está já indo para o final já. Acho que faltou um módulo que eu acho que é muito importante, que é da nutrição. Porque, apesar de, dentro do evento do Arnold, ter o Arnold Conference, que é um outro congresso que trata muito o nutricionista, a nossa visão desse módulo, né, Mônica e Valdir, da módulo de nutrição, é dar um foco da nutrição muito para o profissional de educação física, né? Essa visão, então... Bem-estar, né? De bem-estar, né? Não é necessariamente só massa muscular ou emagrecimento. Exatamente. Não é dieta anti-inflamatória... Né? O que uma pessoa que já está envelhecendo e ela, portanto, gasta menos calorias, como que ela melhora a qualidade da nutrição, quais são os nutrientes mais importantes nessa fase. Sim. Então, a gente trouxe a nutrição com uma abordagem diferente até do próprio tradicional do Arnold, dos outros eventos. E até, nesse caso, a gente até... pegou profissionais que até palestram muito para o foco do nutricionista. Sim. Mas ele vem com um olhar muito do bem-estar para dentro do nosso módulo, que é o próprio Dr. Diorelli, que eu sou muito fã do Guilherme Diorelli. E ele vem falar sobre sarcopenia, né, com um viés, né, nessa área. Tem a Mariana Ferri, que vem com a dieta detox. Então, todo esse tema de nutrição anti-inflamatória que está super em alta, ela vem com esse tema também. A gente tem a Andrea. A Andrea Naves, ela é queridíssima no meio. E a gente vai fechar essa parte com a Thaís Pomini, que é uma nutricionista também
hoje muito engajada em outros tantos projetos. Então, a gente vai finalizar com essa mesa redonda, esse debate no final. Então, são 6 módulos. E aí, faltou de longevidade. De longevidade. Né? E a gente, nesse de longevidade, a gente quis trazer alguns métodos para treinamento das pessoas longevas. Esse é comigo agora. Também é comigo. Que tem a Aurélia Fieri. Então, a Cristiane Peixoto, que é lá do Instituto Barrichello, Sim. que vem com o método Águia. O Aurélio Alfieri. Gosto muito dele. Sensacional. Faz atividade física como ninguém na internet. E ajudou muito na pandemia, muita gente, né? Público 50 a mais, com uma proposta super simples. Ele tem a ele linguagem é bárbaro. da geração Cocum. Ele fala com todo mundo. Todo mundo. A dona de casa, você, qualquer um. Exatamente. Então, e da área de físio vem o Adriano Zanardi com o Brain Fit, né, que é uma metodologia para prevenir demência. Então, olha a importância disso. Então, são pessoas que não só têm programas muito bons, mas se comunicam de uma maneira extraordinária com as pessoas mais longevas. Então, eu acho que é imperdível também esse módulo, está muito legal. Então, o que a gente fala? Vamos aguardar todo mundo lá. Acho que é importante entrar no programa. A gente vai deixar, com certeza, aqui o link embaixo com todas as informações, o programa completo, com o currículo de cada um. Eu acho que é importante ter um outro olhar. Olhar esse programa que a gente está fazendo, que foi muito estudado, foi um carinho muito grande, está um pouco fora da caixa. Talvez a gente esteja um pouquinho à frente nesse modelo de negócio que a gente colocou, né, dentro desse Wellness Education, mas vale a pena olhar. Eu acho que é um evento dentro de um grande evento, mas com pessoas muito, muito especiais que a gente escolheu a dedo dentro dele, né? Então, eu agradeço muito, Mônica, Valdir, dessa parceria que a gente tem. É muito bom estar com vocês, aprendo diariamente. Deixo os últimos ponderações aí de vocês para a gente poder fechar, que eu acho que já está estourado aqui. Valdir. Não, é convidá-los mesmo, né? Só reforçando a nossa data, 5, 6 e 7 de abril. Então, tem para todos os temas, né? Às vezes, nós também fizemos isso de diferente, né, Ana? Sim. Às vezes a pessoa tem um interesse só em longevidade ou só a saúde da mulher, ela pode se inscrever em um módulo só ou no evento todo. Então, isso facilita até financeiramente, enfim. Então, não tem nenhum motivo para não participar. E a gente espera vocês por lá. Bom, da minha parte, agradeço a oportunidade, obrigado pelo seu tempo. Você, minha amiga, você, meu amigo, você, profissional das áreas. A última coisa, foi tudo feito com muito carinho, com muita responsabilidade, tá? Porque a gente aqui tem como objetivo mudar a sua vida. E você só muda a sua vida se você mudar de atitude e se você estudar. Claro, e eu acho que você merece um programa desse, sim, mesmo que você só consiga fazer um módulo. Tá? Vá lá, participe do networking disso tudo. Você vai estar com pessoas que... Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre me cerquei de pessoas mais importantes e mais conhecedoras do que eu. E eu estou aqui. Se eu estou aqui e consegui isso tudo, por que você, jovem, não vai conseguir? E eu, Valdir Soares, estou à sua disposição. Entra no meu canal, me liga, faz o que você quiser, atendo você qualquer hora. Tá? Vocês são a minha razão de vida. Ok? Sempre foram. E se eu estou até hoje aqui tendo essa reputação com essas pessoas todas, é porque vocês me ensinaram a ser esta pessoa, feliz e apaixonada. Fique em paz e com Deus. Gente, eu digo assim, vocês vão encontrar essa figura. Isso que vocês estão vendo aqui é ele. Essa pessoa emotiva, querida. Vocês vão ter condição, cada um de vocês também, ó, esse bônus do abraço do Valdir Soares não estava no preço não, mas a gente está concedendo a vocês. Obrigada, gente. A gente se vê logo, logo em abril e aproveitem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês falando mais uma vez.